Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro, em nosso 39º episódio. Recebemos nesse 39º episódio um convidado muito especial, o senhor Jochen Quinten, que é diretor nacional no Brasil da Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, conhecida como GIZ. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Agradeço muito sinceramente a possibilidade de participar nesse diálogo e compartilhar assim um pouco mais do trabalho que nós, como GIZ, Cooperação Técnica Alemã, fazemos aqui no Brasil, no contexto da parceria Brasil-Alemanha para um desenvolvimento sustentável. É uma alegria recebê-lo com formação na área de administração de empresas e de comércio industrial. Jochen Quinten é diretor nacional da GIZ Brasil desde 2024, chegada recente ao Brasil. Com uma trajetória de mais de 25 anos na GIZ, já trabalhou pela empresa em 3 continentes, na América Latina, na África e na Ásia, além de ter dirigido o Departamento de Desenvolvimento de Negócios na central da GIZ. Senhor Jochen Quinten, o que é a GIZ para quem nos ouve, para quem nos escuta, e quais são os objetivos da empresa? A GIZ é uma empresa federal alemã que apoia o governo federal alemão, concretamente aos ministérios alemães que contam com fundos para projetos da cooperação internacional, em a implementação desses projetos que os ministérios federais alemães acordam com os parceiros políticos aqui no Brasil, sempre também no contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, SDGs, definidos pelas Nações Unidas. Nossos projetos, em muitas ocasiões, também recebem financiamentos de outros países europeus, Grã-Bretanha, Noruega, a mesma União Europeia, ou também do setor privado, aproveitando os conhecimentos estabelecidos em um país como o Brasil, o profissional que temos destacado em nossos escritórios, e isso vale para o país do Brasil e outros 120 países onde a GIZ tem atividades no dia de hoje. Nossa visão é trabalhar para um futuro melhor, para que as pessoas tenham condições de vida adequadas, boas, no dia a dia. Apoiamos processos de mudança conjuntamente com nossos parceiros aqui, neste caso aqui no Brasil, sempre buscando contribuir para uma mudança sustentável de longo prazo. Um elemento crucial de nosso trabalho de cooperação técnica alemã é apoiar o fortalecimento de capacidades de conhecimentos das estruturas, das pessoas, das sociedades, com o objetivo de assegurar um desenvolvimento sustentável, muito mais além da duração de um só projeto. Muito interessante. Você falou que a GIZ ela está em mais de 120 países ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Como você descreveria essas relações entre a Alemanha e o Brasil na área do desenvolvimento sustentável? Eu entendo que nós vivemos um momento muito importante nessa relação dos dois países, e o Brasil é um país importante para a Alemanha na busca dessas soluções para os desafios comuns, como a mudança do clima, por exemplo? Os desafios do desenvolvimento sustentável estão colocados para todos os países. Entre eles está o enfrentamento às mudanças climáticas, a proteção das florestas, da biodiversidade, a transição energética. Nenhum país no mundo encontrará sozinho soluções a esses desafios globais. Então, essa é a premissa crucial e básica da cooperação. Soluções conjuntas a desafios conjuntos, desafios globais. O Brasil é um país indispensável, definitivamente, na promoção do desenvolvimento sustentável, e a Alemanha enxerga o país do Brasil como um parceiro estratégico. Acredito que não preciso explicar a nenhum a importância que tem o Brasil a um nível global, devido ao seu papel econômico, social, político e ambiental.
Além disso, Brasil e Alemanha, ao meu ver, têm laços históricos, valores Hum, compartilhados e posições políticas internacionais compartilhadas. Nesse sentido, minha avaliação é que a parceria para o desenvolvimento sustentável entre Brasil e Alemanha é de grande valor, de grande importância para ambos os países. Ainda tem também potencial para ser ampliado. As primeiras iniciativas de cooperação entre Brasil e Alemanha aconteceram há mais de 60 anos. Então, temos uma longa história de cooperação. De lá para cá, Brasil e Alemanha estabeleceram um acordo bilateral de cooperação robusto que focava nos últimos anos principalmente na preservação e uso sustentável das florestas tropicais e na transição energética. Nos últimos anos, essas prioridades foram ampliadas e passaram a incluir temas como desenvolvimento econômico sustentável, formação profissional ou o desenvolvimento urbano, um dos temas também cruciais para o desenvolvimento aqui no Brasil. São muitos os resultados dessa parceria, entre eles o trabalho conjunto para toda a governança ambiental brasileira, que traz, entre outros, importantes contribuições para o combate ao desmatamento. Mas gostaria, para ser um pouco mais concreto, dar um exemplo também do impacto que a cooperação técnica entre a Alemanha e o Brasil pode ter ao longo prazo. Alguns dias atrás, nós organizamos aqui em Brasília um encontro nacional de povos indígenas e povos e comunidades tradicionais rumo à COP30. uhum. Durante um intervalo, um representante de uma comunidade tradicional se aproximou a mim e me agradeceu por o trabalho que nós, como GIZ, naqueles dias era GTZ, havíamos feito há 20 anos atrás, quando implementamos um programa de capacitação e formação para jovens representantes dessas comunidades tradicionais. Hoje, ele me disse que a grande maioria desses jovens, hoje já não tão jovens, está trabalhando em vários ministérios aqui brasileiros, outras organizações públicas e privadas na luta contra o desmatamento e as mudanças climáticas. Acho que isso é um pequeno exemplo do que o trabalho da cooperação técnica aqui entre Brasil e Alemanha pode significar. Parabéns, parabéns. É realmente muito bacana ver como esses frutos são colhidos depois da implantação desses respectivos projetos. Você citou, deu alguns exemplos de possíveis cooperações, e um dos temas centrais da GIZ no Brasil é a transição justa no setor de energias renováveis. Nós enxergamos um potencial enorme de cooperação entre os dois países. De que maneira essa parceria entre Brasil e Alemanha contribui para as estratégias de transformação energética nos dois países? A cooperação energética entre Brasil e Alemanha já dura mais de 15 anos e traz diferentes benefícios concretos para ambos os países. Essa parceria, por exemplo, tem contribuições significativas para o planejamento e a segurança energética, para aprimorar a regulação do setor energético, impulsionar o mercado de energias renováveis, importante também, e, por exemplo, formar mão de obra qualificada e investir em uma tecnologia inovadora. A Alemanha possui, sabemos, grande expertise no desenvolvimento de energias renováveis. O mesmo, definitivamente, vale para o Brasil, que possui uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. A parceria fortalece as estratégias de transição energética nos dois países e contribui para o desafio comum da descarbonização e parte dos compromissos internacionais do Brasil e da Alemanha. Concretamente, para fazer isso um pouco mais concreto novamente, o Ministério Federal Alemão de Cooperação Econômica e Desenvolvimento financiou um projeto, outros também, mas um projeto que promoveu a criação de um mercado de hidrogênio verde, ou hidrogênio sustentável, aqui no Brasil. Nós, da GIZ, apoiamos o desenvolvimento de regulamentações que regem a produção e o uso de hidrogênio verde aqui no Brasil. Apoiamos instituições acadêmicas, universidades, na promoção do desenvolvimento científico
em todo o tema do hidrogênio sustentável e contribuímos para a criação de um mercado de oferta e de demanda de hidrogênio sustentável e seus derivados. Tudo isso contribuiu para a transição energética, fortalecendo um setor econômico promissor aqui no Brasil e criando oportunidades de investimento e aquisição de energia limpa para a indústria brasileira e também para a indústria alemã, que tem uma enorme necessidade dessas fontes de energias limpas e economicamente viáveis. Muito importante saber da importância dessa cooperação. Nós dizemos, no mundo acadêmico, o Instituto Matsustaden, ele é mantido pela Fundação Visconde de Porto Seguro, que é a mantenedora do Colégio Visconde de Porto Seguro. E nos projetos que são desenvolvidos aqui pelos nossos jovens no Colégio Visconde de Porto Seguro, esses projetos hoje, eles obrigatoriamente estão ancorados na Agenda 2030, sendo que eles precisam ser desenvolvidos com foco em, no mínimo, uma das 17 ODSs, um dos 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. E é interessante ver como o tema energias renováveis, ele vem ganhando força sob a interpretação dos alunos de que o Brasil tem os recursos e a Alemanha tem a tecnologia. E havendo essa junção, essas cooperações entre os dois países, o resultado só pode ser muito positivo e exemplar para o mundo. Por isso que essa cooperação, esse exemplo trazido do hidrogênio verde, é realmente um exemplo tão forte e tão significativo para o futuro. Mas falando um pouco mais do Brasil, o Brasil é um país com a maior floresta tropical do planeta, o maior nível de biodiversidade e uma imensa disponibilidade de recursos naturais. Você já citou aqui o quão limpa é a nossa matriz energética no Brasil, com o potencial de explorar isso ainda mais. Proteger ou fazer o uso sustentável de todo esse patrimônio é, logicamente, um grande desafio. Como que a GIZ Brasil apoia essa missão de proteção desse patrimônio? No contexto da parceria para um desenvolvimento sustentável entre Brasil e Alemanha, o tema da proteção das florestas é dos temas mais importantes, obviamente. No âmbito dessa proteção das florestas e uso sustentável dos recursos naturais, implementamos um programa relativamente grande, em que apoiamos nossos parceiros brasileiros em 4 grandes linhas de ação. A primeira são instrumentos e políticas de regulação ambiental, restauração de áreas degradadas e o controle do desmatamento. A segunda linha de ação são as áreas protegidas, fortalecer a gestão das áreas protegidas, fomentar os direitos dos povos indígenas e povos e comunidades tradicionais, a produção sustentável que preserva na floresta, e a quarta linha são os instrumentos de financiamento para a proteção do clima, das florestas e da biodiversidade. Então, esse programa cobre essas 4 áreas de ação que, no nosso olhar, são os 4 critérios prioritários para a proteção e uso sustentável da floresta. Por um lado, obviamente é importante proteger esse imenso patrimônio natural brasileiro. Temos que lembrar que, unicamente em áreas protegidas, o Brasil possui uma área que equivale a 4,5 vezes o tamanho da Alemanha. Isso para um alemão é quase inimaginável. Inimaginável. Ao longo dos últimos anos, aprimorar a gestão dessas áreas foi um dos principais objetivos que guiou a parceria Brasil-Alemanha. Por outro lado, é crucial também oferecer às populações que vivem da floresta e na floresta boas condições de vida e remuneração adequada para as atividades que promovam um uso equilibrado, um uso sustentável dos recursos naturais disponíveis. E, ao mesmo tempo, também reconhecer o importante papel que essas comunidades cumprem. Na região amazônica, por exemplo, investimos em direcionar
recursos para ampliar mercados de produtos típicos. Falamos de azeite, falamos da castanha do Pará, falamos do peixe pirarucu, que sempre também aplicando os princípios do manejo sustentável. Um exemplo disso é o direcionamento desses produtos para a merenda escolar. Ao incluir agricultores familiares no sistema de compras públicas para refeições escolares, foi possível fazer com que alimentos saudáveis e locais chegassem a mais de 80.000 estudantes na região amazônica. Fantástico, A fantástico. cooperação entre Alemanha e Brasil incluiu ainda muitas outras frentes de ações para aportar a proteção e desenvolvimento sustentável da Amazônia, outros biomas. E quero ressaltar um tema que é importante para nós como GIZ. Nós, como GIZ, ressaltamos que é um privilégio, é uma responsabilidade trabalhar conjuntamente com nossos parceiros, diversos parceiros brasileiros, públicos, privados, da sociedade civil, nessa estratégia tão importante, tão crucial para a vida no planeta. Parabéns. A responsabilidade é grande, mas realmente parabéns por esse incrível trabalho feito pela GIZ aqui no Brasil. Esse ano, o Brasil ele vai sediar a COP30. Nós falamos rapidamente sobre a COP30, que vai acontecer daqui a meio ano, em novembro, na cidade de Belém. Esse grande evento ele pode ter um peso importante nessa parceria entre Alemanha e Brasil pelo desenvolvimento sustentável. Quais são as suas expectativas da COP30? Bom, a COP sempre é um momento decisivo cada ano na busca de soluções para os desafios globais que temos. Esses desafios globais parecem ser mais complexos agora que eram há um ano atrás, 2 anos atrás. A situação global multilateral está mudando rapidamente, como todos conhecemos. É um momento de atuar com seriedade, senso de responsabilidade e de assumir conjuntamente compromissos e decisões importantes para o benefício das sociedades atuais e do futuro. Em todo o mundo, e também junto aqui ao Brasil, a GIZ, como mencionada pelo Ministério Federal Alemão de Cooperação Econômica e Desenvolvimento, e também por outros ministérios alemães, como o Ministério Federal de Economia e Proteção do Clima, trabalhamos com as temáticas principais do evento, que incluem a redução das emissões, financiamento climático, mercados de carbono, transição energética e justiça climática. As expectativas, olhando a COP30, são altas. Afinal, essa é a primeira COP aqui realizada no Brasil. Verdade. Um país central no debate climático, a proteção sobre a proteção das florestas. Estaremos também em uma cidade amazônica. Estaremos a Belém, que vai permitir, acho que isso é importante, que as lideranças do mundo conheçam de primeira mão, pessoalmente, a realidade da Amazônia brasileira. Acredito que o Brasil e o mundo inteiro têm uma oportunidade única, como esta COP30 em Belém. Acredito que o Brasil é um dos países melhor preparados, mais capacitados para assumir esse papel de sediar a COP. Mesmo assim, também temos que ser realistas. As expectativas são muito altas e os desafios também. E com a atual situação geopolítica, precisamos de uma presidência da COP muito determinada, por um lado, e por outro lado, precisaremos de uma comunidade internacional preparada para chegar a acordos e a compromissos importantes. Na minha opinião, a grande oportunidade que tem o Brasil de vincular as grandes decisões políticas necessárias com uma ação concreta que deve atingir as florestas e as populações dos países que sofrem as consequências das mudanças climáticas e que, ao mesmo tempo, podem contribuir para a proteção das florestas. Estou muito optimista de que esta COP levará
acordos que, por meio destes esforços conjuntos, promoverão a ação climática tão necessária para o futuro do planeta e para o futuro de nossas sociedades. Jochen Quinten, poderíamos ficar aqui durante horas conversando sobre um tema tão importante, o trabalho da GIZ aqui no Brasil, num momento tão importante, próximo à COP30, que realmente pode ser um evento histórico para o Brasil, para a Alemanha, para todos aqueles que definitivamente assumiram e que estão dispostos a assumir esse compromisso tão importante para as próximas gerações. Mas eu não poderia encerrar essa entrevista nossa, essa conversa tão interessante, sem abordar um tema muito importante nessas relações Brasil-Alemanha, que foram comemoradas, foram comemorados os 200 anos da vinda dos primeiros povos falantes do idioma alemão para o Brasil. Eu sempre digo, a química entre Brasil e Alemanha funciona muito bem em vários setores, mas a Alemanha ela é muito conhecida pela sua capacidade de formação profissional, ou seja, de conectar o ensino e o aprendizado às necessidades de mercado. Sabemos que também nessa área há trocas entre o Brasil e a Alemanha e ótimos resultados. Que tipo de profissionais estamos formando a partir dessa experiência? Bom, como eu já mencionei ao início, fortalecer as capacidades, conhecimentos de organizações, das pessoas aqui no Brasil é um dos elementos centrais do trabalho que nós fazemos da parte da GIZ, especialmente na área de uma transição ecológica, social e economicamente justa. Habilidades profissionais em tecnologias verdes são cruciais. Então, em Brasil, estamos trabalhando para formar profissionais capazes de atuar para uma economia verde, uma economia sustentável, por exemplo, nas áreas de energias renováveis, bioeconomia e economia circular. Só alcançaremos os importantes objetivos, metas de descarbonizar a economia e promover a sustentabilidade se tivermos mão de obra qualificada nessas áreas. Então, esse aspecto da qualificação das pessoas para permitir um desenvolvimento em direção a uma economia verde é um critério crucial que acredito que também vai ter um rol importante nos temas que vão ser discutidos na COP. Para isso, nós, aqui, a cooperação alemã, tem uma longa parceria com o Ministério da Educação no Brasil. Estamos trabalhando juntos para oferecer formação profissional sobre essas temáticas na rede federal e também na formação de docentes. Entre os anos 2016 e 2023, juntos formamos mais de 23.000 profissionais preparados para atuar em profissões indispensáveis para a economia verde, com atenção especial a jovens, mulheres e pessoas em situação de vulnerabilidade. Gostaria, finalmente, antes de encerrar um pouco essa pergunta, ressaltar um ponto que eu acho que é muito importante. Gostaria de compartilhar uma reflexão pessoal. Temos muita discussão hoje sobre o valor da cooperação internacional, sobre os benefícios que a cooperação traz para os países doadores ou também para os países beneficiados. Da minha perspectiva, garantir boas condições de vida para as gerações de hoje e do futuro exige um esforço enorme, mas especialmente um esforço conjunto de todo mundo, pelo menos daqueles atores que estão dispostos a trabalhar nesse objetivo conjuntamente. Os maiores desafios ao desenvolvimento são globais, como falávamos antes. Então, a resposta deve ser, na minha opinião, uma resposta global, se possível, coordenada e acordada entre muitos países globalmente. Então, esse elemento de diálogo, de confiança, de cooperação entre países, para mim, é crucial. Então, na minha opinião, a cooperação entre Brasil e Alemanha, com mais de 60 anos de experiência e parceria, não só contribuiu para resultados concretos e visíveis em
importantes processos, como falávamos, de mudança no Brasil, permitindo a melhora das condições de vida de muitas pessoas, falando de energia limpa, proteção das florestas, profissionais preparados, mas também contribuiu para fortalecer as relações bilaterais e o diálogo entre esses dois países, o que é um dos requisitos, como mencionou antes, para uma resposta globalmente coordenada, acordada aos desafios globais que temos no desenvolvimento. Então, com isso, quero encerrar a minha resposta. Muito obrigado. Eu finalizo essa nossa conversa chegando à conclusão de que nós temos mais uma vez, Brasil, Alemanha, uma grande oportunidade para nos tornarmos os protagonistas nessa COP30, não só na COP30, mas através do trabalho da GIZ aqui no Brasil, que há 60 anos já traz frutos tão proveitosos e tão importantes para as nossas sociedades, para a nossa sociedade global, se nós podemos dizer isso assim. Então, vejo que nós caminhamos para um momento histórico, para o futuro do nosso planeta, onde países como o Brasil, como país sede, e a Alemanha como um parceiro historicamente muito robusto, muito forte, muito sério, confiável, e que realmente, historicamente, já mostrou que nós podemos fazer muitas coisas para o bem do nosso planeta, da nossa sociedade, dos nossos povos. Temos aí um momento, Jochen Quinten, histórico, de sermos novamente os protagonistas para um futuro sustentável, principalmente, e um futuro que, ancorado numa Agenda 2030 muito claramente definida, com seus 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, possa proporcionar um planeta não apenas seguro, mas um planeta agradável e, principalmente, um planeta desenvolvido em vários sentidos, para que possamos, para as próximas gerações, assegurar um bem-estar que nós temos hoje nas nossas gerações, mas isso precisa ser assegurado. Os recursos, eles são finitos, nós sabemos disso. Então, nesse sentido, temos tudo para sermos os protagonistas, Brasil e Alemanha, nesse importante encontro que acontecerá em Belém daqui a 6 meses, no coração da nossa floresta amazônica. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Parabéns pelo trabalho. Muito sucesso em Brasília, à frente da GIZ. E fica desde já o convite para uma visita aqui ao Instituto Márcio Staden, em São Paulo, em uma de suas próximas vindas até a cidade de São Paulo. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado por ter nos atendido para essa entrevista de hoje e muito sucesso. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por a possibilidade de poder compartilhar um pouco mais sobre o trabalho que nós da GIZ, no marco da cooperação bilateral Brasil e Alemanha, estamos fazendo. E parabéns pelo trabalho que você no Instituto estão fazendo. Acho que é um elemento importantíssimo para também que aporta essa cooperação entre os dois países. Eu posso somente subrayar que nós, por parte da GIZ, vamos a seguir cooperando, vamos a seguir apoiando para que essa parceria entre Brasil e a Alemanha seja exitosa hoje e no futuro. Muito obrigado. Contem sempre conosco e para quem nos assistiu neste 39º episódio do programa Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro, muito obrigado por ter estado conosco em mais um episódio e até o 40º episódio em breve. Muito obrigado, Herr Jochen Quinten, por ter estado conosco.